com o programa Enigmas e antes de qualquer coisa eu gostaria de agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem ela é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Você quer conhecer a Segmagem? Então, por favor, entre em contato através do site que é o www.segmagem.com.br. E volto aqui com o nosso convidado, uma conversa maravilhosa. Tudo bem, Carlos? Para mim é sempre maravilhosa, mas eu sou suspeito para falar, não é? Pois é. Mas olha, qual é a grande revelação planetária do livro? Resumidamente, né? Porque são 2.000 páginas. Então, está recheado de revelações, na verdade, não é? Por exemplo, uma muito interessante para mim que é a revelação sobre quem foram, afinal, Adão e Eva. Ok. Porque a informação que nós temos tirada da Bíblia é uma informação um pouco simplista, que até há tendência a pensar, tentar ler aquilo até em termos simbólicos ou até psicológicos. Já quem arrisque ler a história na Bíblia sobre Adão e Eva em termos psicológicos ou simbólicos, não é? E o que o livro do Urântia apresenta é a história concreta, quem acredita, claro, concreta de quem foram realmente eles. E é revelado lá que Adão e Eva é uma ordem de criatura em que vai servir todas as humanidades. Qualquer humanidade chega a um determinado ponto da evolução e recebe um casal que não é o primeiro casal humano, não é? Na própria Bíblia, quando acontece o problema adâmico, a queda adâmica, de repente o filho de Adão, o filho de Eva sai da casa e casa-se com outra mulher. Então fica incompreensível como é que seriam o primeiro casal humano e de repente encontravam mulheres por todo o lado para encontrarem, não é? O que é descrito sobre Adão e Eva é que acontece sempre isso. Num determinado ponto da evolução, vem um casal e esse casal vem trazer cultura, vem trazer ciência, vem trazer uma ordem integrada precisamente com os planos cósmicos. Eles, inclusive, são chamados filhos de Deus. Certo. Não é? E após algum tempo, eles começam a cruzar-se com a humanidade que já estaria à espera deles, com qualquer humanidade que já está lá no planeta, não é? Mas nem é Adão e Eva diretamente que se cruzam com essa humanidade. É a descendência de Adão e Eva. Mas aconteceram coisas muito complicadas que estão descritas no livro, descritas exaustivamente. Dá para ter uma belíssima percepção do que é que aconteceu, que precipitou tudo. Precipitou tudo. Mas para dar uma ideia, a humanidade tem 1 milhão de anos como homens, não como animal proto-humano, como homens, como aquela criatura autoconsciente que é capaz de meditar sobre si própria, ter conceitos, ter uma meta cósmica. Sim. Como homem, existe já há 1 milhão de anos. No entanto, Adão e Eva vieram para cá há cerca de 38.000 anos. Existem pesquisas mesmo falando que eles são seres cósmicos diferentes que vieram interagir conosco para uma evolução até mesmo da raça, não é isso? Exatamente, exatamente. Então, isso é contado no livro de Urântia. É contada a história toda deles. A queda adâmica, tudo isso é contado lá. Mas outra revelação, eu acho que também é aquele assunto que eu quero abordar aqui, que é a rebelião de Lúcifer, Exato. ou dos anjos. Sim. Esta é uma Sim. revelação também? Também é uma revelação. De repente, à luz do livro de Urântia, para quem acredita naquilo, claro, de repente é trazida a explicação do que é que aconteceu. Qual foi esse problema? O que é que realmente aconteceu, não é? Como começou? Por que começou? Então, o Lúcifer nem tinha um vínculo direto com o planeta Terra, com o planeta Urântia, não é? Lúcifer era o soberano de 619 mundos habitados. Um desses mundos habitados era a Terra, não é? A Terra era o número 606 desses 619 mundos habitados. Porque nessa tal estrutura cósmica de que está tudo controlado, de que está tudo realmente submetido a uma ordem, a uma sabedoria suprema, há
toda uma série de governantes unidades administrativas, digamos assim. E a primeira unidade administrativa é o que eles chamam um sistema. Um sistema tem cerca de 1000 mundos habitados. Só que o nosso sistema é muito recente. Então, neste momento, nós temos 619 mundos habitados. E o planeta Terra é tão recente, tão jovem, nesse contexto cósmico, que é o planeta número 606 desses 619. Mas qualquer dia o nosso sistema vai ter 1000 mundos habitados. Carlos, lá no livro... E Lúcifer era o governante deste sistema. E lá fala de Satânia, e não exatamente Satanás. Tem essa ligação? Não tem ligação direta, não é? Satânia é o nome precisamente do sistema. Perfeito. Desses mundos habitados. Desses mundos, não é? que você está dizendo. Que houve uma queda do soberano. Satã não tem nada a ver. Satã era um assessor muito próximo a Lúcifer. Era um lugar-tenente de Lúcifer, que também não tinha relação muito direta com o planeta Terra. A ligação dele era nessa abrangência desses 619 mundos habitados. E o que acontece há cerca de 200 mil anos, eles já governavam esse sistema, já governavam há 500 mil de anos. Não é? E eram como representantes de instâncias ainda mais elevadas do que eles. Não é? E há 200 mil anos, de repente, Lúcifer decidiu fazer o que se chamou uma declaração de liberdade. E a declaração de liberdade representou o início dessa queda, dessa ruptura com o esquema cósmico. O que é interessante de perceber é que quem realmente comanda o cosmos, ou mesmo partes localizadas do cosmos, tem todo o poder, tem todo o poder para controlar uma rebelião, como aquela que aconteceu com Lúcifer. Mas não foi feito isso. Não foi feito porquê? Porque há a questão do livre-arbítrio. E no momento em que Lúcifer decidiu emitir a Declaração de Liberdade, ele estava a focar em 3 pontos. Primeiro, ele não acreditava em Deus. Porque assim, nós temos tendência a pensar que basta ser anjinho porque já está na presença de Deus e que já está nessa história. Não é essa a realidade. Quem está na presença de Deus e tem contacto direto com Deus está em elevadíssimas instâncias, muito mais elevado do que Lúcifer. Lúcifer, embora seja muito mais elevado do que nós, como uns criaturas humanas, não tem a possibilidade de ver Deus. Ele não chegou a esse ponto da sua própria evolução pessoal. Então o que é que ele pôs em causa? Ele disse, eu acho que Deus não existe. Estou convencido que Deus não existe. E que é tudo um esquema arquitetado para estarmos debaixo do domínio desta gente, como Micael, que era o criador do universo local, que veio a ser Jesus quando desceu à carne. Jesus é o soberano e criador do universo local, não é? Contido no grande universo. O local, você diz, o nosso planeta. Não é o nosso planeta. Mais que São isto. 10 milhões de planetas. Tá. Ou seja, Jesus, Micael, é o criador de 10 milhões, criador e sustentador de 10 milhões de planetas. Ele é criador e pai de Lúcifer. Da mesma maneira que nós somos também. Então, dentro do livro de Urântia, Micael e Jesus são as mesmas vibrações. É a mesma pessoa. Mesma pessoa. Por exemplo, é outra grande revelação do livro de Urântia, que ele explica, conta tudo da vida de Jesus antes de descer à carne, todo o tempo que esteve aqui, quais foram as razões por que ele veio aqui. E o tempo em que ele ascendeu aos céus, em que ainda, após a sua ressurreição, ainda pôde manifestar-se 19 vezes para os seus seguidores, para os seus apóstolos, discípulos, etc. Até isso tudo é relatado. Das 2000 páginas do livro de Urântia, mais de 700 contam a história da vida de Jesus. Ano após ano, ano após ano. É de um rigor, com Jesus a falar, a dizer coisas avassaladoras, coisas de uma sabedoria maravilhosa. Só Jesus podia dizer aquelas coisas, Entendo. não é? E assim, quando você fala de seres, quem são esses seres que trouxeram essas palavras, essas revelações para a gente?
Ou melhor, né? Que transcreveram para o livro de Exato. Urântia. Toda uma série de seres, não sei ao certo agora, assim, talvez uma vintena, qualquer coisa por aí, em que eles escrevem os 196 documentos, e alguns deles vêm diretos do paraíso, que é outra revelação do livro de Urântia. Fala sobre o paraíso. O que é o paraíso? Não é? Bem, então nós temos aí o quê? Que passaram os seus dados, principalmente aí onde são feitos grupos de estudo, site, para que as pessoas conheçam um pouco mais dessas revelações. E os grupos de estudo, por favor, Carlos. Então, tem acesso à existência desses grupos e os contactos desses grupos de estudo. Há alguns em São Paulo e alguns espalhados pelo Brasil. Basta ir ao site da Associação Urântia do Brasil, que é www.urantia.org.br. Bem, aí as pessoas vão conhecer muito mais sobre o livro e ter acesso a esses estudos aprofundados, que aqui foi só uma pincelada, gente. Então vamos para um rápido intervalo e já voltamos, viu, Carlos?